Então, na aula de hoje, galera, eu vou passar mais alguns exemplos sobre equações e inequações modulares, tá? E vou passar alguns exercícios para vocês fazerem em casa. E na semana que vem eu corrijo e já começo função exponencial, tá? Então, semana passada eu falei sobre equação, corrigi alguns gráficos, né? Falei sobre equação e inequação, falei sobre as propriedades da função modular, né? E aí, hoje eu vou resolver mais alguns exercícios de equações e inequações, tá? Porque aparece de várias formas. Bom dia, Gabriela. Então, quando aparece equação e inequação, ela tem várias formas, né? E para cada forma tem um jeitinho diferente de resolver. A gente usa um tipo de propriedade, tá? Então, vamos lá. Então, esse exemplo aí, ó. Vamos lá, galerinha chegando agora. Bom dia, Gabriela. Maria Fernanda saiu e voltou. Então, vamos lá, galera. Vamos ver se eu consigo dar início aqui, ó. Determine. Eita. Bom dia, Yandra. Bom dia, Eduardo. Esperar mais um pouco, ver se chega mais alguém. Bom dia, Laura. Olá, acho que agora eu consigo, hein? Eita. Bom dia, Lara. Vamos lá, estão vendo minha tela aí? O áudio tá beleza? Dá um ok alguém, por favor. Agora tem que voltar, né? Pessoal, vamos ser pontuais, viu, galera? Tá bom? Próxima aula. Porque senão fica difícil aqui, ó. O pessoal fazendo chamadinha. Tela tá ok, galera? Estão vendo a tela? Áudio tá beleza? Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Determina o conjunto solução da equação. Galera, para a gente resolver essa equação, primeiro, é uma equação modular, né? Por ter o igual aqui, né? Se tratar de equação igual. Temos pelo menos uma variável, uma incógnita dentro do módulo. Onde Esther, certinho. E nós vamos trabalhar uma das propriedades que eu passei para vocês. Ó. Uma das propriedades diz o seguinte: ó, quando você tem um módulo de um x, por exemplo, né, igual a A, eu posso afirmar que o valor de x aqui dentro, ou ele vai ser A, ou ele vai ser menos A. E se eu colocar A aqui, módulo de A é igual a A. Se eu colocar menos A, módulo de menos A também é A. Então, o valor de dentro, o que está dentro do módulo aqui, no caso, 2x menos 1, eu vou pegar esse valor e vou chamar ele de x menos 3 ou o oposto dele. Eu já posso mudar os sinais aqui ou deixar nessa indicação aqui, tá? Então, eu vou montar duas equações aí, ó, na verdade. Sem o módulo agora, tá? Então, eu vou pegar o 2x mais 1, que pode ser o x menos 3, é módulo de x menos 3, vai dar o próprio número. Ou o oposto dele. Então, eu vou escrever da seguinte forma. 2x mais 1, que é o valor de dentro do módulo, ele é igual a x menos 3, e uma outra situação, ou o mesmo 2x mais 1, vai ser igual ao oposto de x menos 3, ó, ao oposto de x menos 3. É como se esse x menos 3 fosse o A e esse aqui fosse o menos A, tá? Como eu mostrei anteriormente. E agora nós vamos resolver isso daqui, equaçãozinha do primeiro grau, das mais tranquilas, né? Passar esse x para cá, 2x menos x
dá x, passa esse 1, tá positivo, para cá negativo, ficou menos 4. Aqui, ó, vai ficar 2x mais 1, mudando o sinal, né? Vai ficar menos x mais 3, passo menos x somando, vai ficar 3x, passo 1 subtraindo, 3 menos 1, 2, e aqui vai ficar 2 terços. Professor, solução então é menos 4 e 2 terços? Não, cuidado, hein, galera? Presta atenção num detalhe nessa equação, ó. Existe um x no segundo membro que não está dentro do módulo, tá? Vocês têm que ficar atentos sempre. Se essa equação fosse simplesmente assim, ó, desse tipo, ou seja, o resultado do módulo já é positivo, 6, né? Então, todo resultado de módulo não pode ser negativo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Se fosse assim, eu não precisaria me preocupar com x. O x poderia ter qualquer valor que estaria dentro do módulo, nunca daria negativo. Só que existe um x fora do módulo. Isso é preocupante, tá? Tem que ficar atento. Então, o que a gente vai fazer? Ao achar os resultados, nós vamos verificar se vale colocar o menos 4 no lugar do x e o 2 terços no lugar do x. Se a gente perceber bem, se eu colocar menos 4 aqui no lugar do x, o resultado dá menos 7. Não existe isso. Não tem como o resultado de um módulo dar negativo, né? O módulo a gente trabalha o que é a distância, né? O valor absoluto, a distância de um determinado valor em relação ao zero. Então, não pode dar negativo. Então, menos 4 para a gente não serve. Professor, e o 2 terços? Se a gente levar em consideração que o 2 terços é a mesma coisa de 0,6666, ao colocar aqui também o resultado dá negativo. Ou seja, nenhuma das duas serve para a gente. Concluindo, solução vazia, tá? Então, muito cuidado nesse tipo de equação, tá? Se a equação for modular, se um dos membros da equação tiver alguma incógnita fora do módulo, é necessário que você verifique o final, o resultado, tá bom? Caso contrário, vai dar problema aí, certinho? Próxima, tem mais alguém aí? Deixa eu ver. Bom dia, Marco, tudo bem? Então, vamos lá, galera. Então, é o cuidado que vocês têm que ter. Faz ali, das duas formas, né? Resolve. Se aqui não tivesse, aqui fosse um número positivo, como se fosse um 6 aqui, não teria problema, não precisaria fazer essa verificação, tá bom? Vamos lá. Outro tipo de equação modular que pode aparecer para vocês, tá? Bom dia, Tainara. Vamos lá, deixa eu voltar para minha telinha. Então, vamos lá. Outro tipo de equação que pode aparecer é essa daqui, mas ela é bem tranquila, professor. Como é que eu vou achar esse valor? Tá? Não tem como usar aquela propriedade. A gente usa um artifício bem tranquilo, como aqueles artifícios que a gente usava lá nas equações biquadradas, né? Você pega aqui, ó, o módulo de x e substitui por uma outra letra. Por exemplo, m, tá? Ou seja, no lugar de módulo de x, então eu vou substituir o módulo de x por m. E vai virar uma equaçãozinha do segundo grau, resolvo em função do m, acho o valor do m, depois eu volto, no lugar do m, eu coloco de novo o módulo de x. Porque resolver essa equação é achar o valor de x e não de m, né? Isso aqui é só um artifício que a gente utiliza para resolver esse tipo de equação. Então aqui vai ficar m ao quadrado mais 2m. Então esse tipo de equação vocês vão acostumando, galera. Você bate o olho, você já sabe que tem que substituir por uma letra qualquer, tá? Então aqui, ó, virou uma equaçãozinha de segundo grau tranquilo, a gente pode resolver por soma e produto, né? Soma menos b sobre a, então fica menos 2. Produto c sobre a, fica menos 15, né? Então os valores de m, vamos verificar aqui, ó. O m' e o m duas linhas. Bom dia, Luana. Então vamos lá, ó.
M', por exemplo, para o produto dar menos 15 é porque um é positivo, outro é negativo. Um dos fatores é positivo, o outro é negativo. Então vamos considerar o seguinte: 3 vezes 15, 3 vezes 5 dá 15. Né? Para a soma ter dado negativo, é porque um é menos 5, o outro é 3. Vamos verificar se está certo? Vamos verificar aqui, ó. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 5 mais 3, menos 2. Então, essas são as raízes. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? No lugar desse m, vamos voltar com o módulo de x. Então, módulo de x é igual a menos 5. Percebam que esse aqui já não, para a gente desconsidera, porque será impossível. E o módulo de x igual a 3. Ó. Esse aqui, impossível acontecer, tá? Impossível. O módulo desse x aqui não pode ter um resultado negativo, então a gente descarta. Eu vou trabalhar com esse valor aqui, ó, módulo de x igual a 3. Para o módulo de x dar 3, duas situações, ou x vale 3, ou x vale menos 3. Ó. Então, a solução para essa equação é mais ou menos 3 aí. Tranquilo, galera? Então, artifício aqui bem simples, você bate o olho na equação, você já verifica isso, substituiu por uma letra qualquer, achou o valor, voltou a usar o módulo e descobre os valores de x. Certinho? Qualquer dúvida aí, pessoal, perguntem, abrem o microfone aí e perguntam, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui foi o que eu fiz semana passada como exemplo, tá bom? Esse outro exemplo aqui, ó, apareceu o módulo dos dois lados. Existe uma propriedade, vou relembrar vocês, uma que eu mostrei para vocês, em que aparece módulo de x é igual ao módulo de y. Quando aparece módulo dos dois lados. Galera, nós vamos usar a mesma ideia como se não tivesse módulo aqui, ó. Esse x, ele pode ser y ou menos y. É a mesma ideia, tá? Se eu colocar y aqui, verdade a sentença. Se eu colocar menos y aqui, também vai ser verdade. Tá? Então, eu vou fazer o valor aqui de dentro, ó, o valor do primeiro módulo, pode ser do segundo, tá? Tanto faz. O valor do primeiro módulo aqui dentro, eu vou chamar ele de y e de menos y. Tá? Vou transportar isso para cá agora. Ó. Então, esse valor aqui, ó, o x menos 2, ele será 3 menos 2x em algum momento, ou o oposto disso daqui, ó, o oposto de 3 menos 2x. Bom? Ah, professor, já posso mudar o sinal aqui? Sim, tá? Mas eu gosto sempre de mostrar isso aqui porque eu trabalho com ele positivo aqui dentro e com o oposto com ele negativo, tá? E aí o módulo vai fazer com que o sinal suma. Bom dia, Maria. Então vamos lá, ó. Então vou montar as duas equações aqui para a gente trabalhar. Então vai ficar x menos 2, ele é igual a 3 menos 2x, é uma equação. A outra equação, eu pego x menos 2, igualo ele ao oposto. Tá? Vou igualar esse aqui, ó, ao oposto. Já mudando o sinal, tá? Já vou mudar o sinal. Então vai ficar menos 3 mais 2x. Menos 3 mais 2x. Então, concluindo, você muda o sinal de todos os elementos de dentro. Então vai ficar aqui, eu passar esse 2x negativo para cá, vai ficar 3x. Aqui o menos 2 vai passar para cá somando. Então 3 mais 2, 5. X é igual a 5 terços. Certinho? Aqui, ó, eu vou passar esse x para lá e o menos 3 para cá. O menos 3 passando para cá vai ficar 1, vai ficar menos 2 mais 3. E o x para lá vai ficar x, né? 2x menos x, então x igual a 1. Professor, esse aqui a gente não precisa verificar, né? Não precisa, galera. Olha aqui, ó. Eu tenho módulo de K também. Se eu tivesse se esse módulo do segundo membro da equação não existisse, aí eu teria que verificar, tá bom? Nesse caso não precisa, porque tem módulo dos dois lados, com certeza não vai ter nenhum valor, nenhum resultado aí negativo. Mesmo que o x aqui fosse negativo, por estar dentro do módulo, o resultado ia dar um valor maior ou igual a zero. Tá bom, galera? Então, solução, temos aqui 5 terços
e 1, né? A ordem não importa, né? Por se tratar de conjunto, você pode pôr um primeiro, não tem problema. Quem quiser fazer um print da tela aí, tá bom? Esse exemplo aqui não está no livro de vocês, certinho? Então vamos lá, depois eu envio o vídeo para vocês aí. Galera, esse aqui é um exemplo onde aparece um módulo dentro do outro, tá? É bem comum também aparecer esse tipo de equação. Só tirar esse, aparecer uma tela indesejada aqui. Eita. Vírus. Vamos lá, galera, aí, ó. A soma das raízes distintas da equação, foi dada essa equação aqui, é igual a... Ele quer a soma das raízes distintas, né, diferentes. Então, vamos resolver, achar essas raízes e pronto. Sugestão, nós vamos aqui, ó, fazer da mesma forma que eu fiz aquele substituindo por um valor. Eu vou pegar esse módulo que está de dentro e vou substituir por uma letra. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar módulo. Esse módulo de x, então vou fazer assim, ó. Módulo de x menos 2 é igual a m. Então, no lugar desse módulo de dentro aqui, eu coloco m. Então, vai ficar módulo de m menos 2, fechou o módulo aqui, igual a 2. Ó, pronto. Então, agora eu não estou trabalhando com x+, estou trabalhando com m. No final, no lugar do m, eu volto com o módulo de x menos 2. E aqui eu vou usar a propriedade, né, galera? Ó, o valor aqui dentro, ele pode ser 2 ou menos 2, né? Se o resultado aqui dentro for 2, o módulo de 2 dá 2. Se o resultado aqui dentro for menos 2, o módulo de menos 2 também dá 2. Então, agora é só montar a equaçãozinha. Então, m menos 2 é igual a 2, ou m menos 2 é igual a menos 2. Passando para lá, vai ficar m igual a 4 aqui. E aqui vai passar, vai ficar m igual a 0, né? M igual a 0. Certinho? O que eu faço agora? No lugar do m, eu coloco o módulo de x menos 2. Então, vai ficar assim, ó, módulo de x menos 2 igual a 4. E aqui, módulo de x menos 2 igual a 0. Bom, galera, aqui eu vou fazer de novo o processo, né? De novo a propriedade. Ó. No lugar do esse x menos 2 aqui, ou ele vale 4, ou menos 4. Então, eu vou escrever isso daqui, ó. Então, x menos 2 vale 4, ou x menos 2 vale menos 4. Então, o x aqui, ó, vale 6, e o x aqui, ó, vale, se eu passar o 2 para lá positivo, vai ficar menos 2, tá? E aqui, ó, existe uma propriedade que diz, né, o modo de um número é igual a 0 toda vez que o valor aqui dentro for 0, né? Então, aqui eu faço x menos 2, não tem mais 0 e menos 0, né? A gente não trabalha dessa forma. Então, aqui, ó, então x é igual a 2. Então, eu tenho aqui, galera, ó, 3 raízes distintas, né? Queremos a soma. Bom, menos 2 mais 2, zerou 6, né? A soma é 6 aí, ó. Certinho? Então, temos que aqui, a soma dessas 3 raízes dá 6. Então, essa é a resposta. Então, perceba, quando tiver um módulo dentro do outro, substitui por uma letra. Professor, e se tivesse um módulo dentro do módulo, dentro do módulo? Mesma ideia. Ia ficar mais trabalhoso, mas sairia também dessa forma. Tá bom, galera? Alguma dúvida aí? Abre o microfone, pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Uma inequação, galera. Ó, apareceu uma inequação, tá? Num exercício contextualizado. Isso aí tá na página 50, tá bom? Exercício 8 do livro de vocês. Então, vamos lá. O exercício diz o seguinte, ó. As alturas das mulheres adultas que habitam certa ilha do Pacífico satisfazem a desigualdade, né? Então, você tem aí uma inequação modular, né? Inequação pelo fato de ter o símbolo aqui da desigualdade, e temos pelo menos uma incógnita dentro do módulo, em que a altura H é a medida em centímetros. Então, a altura máxima de uma mulher dessa ilha em metros, né?
A altura aqui é dada em centímetros, mas a resposta a gente vai dar em metros. É igual a... Bom, galera, resolver essa inequação. Eu vou relembrar com vocês a ideia. Vou pegar uma inequação bem simplesinha, tá, galera? Bem tranquilinho. Vamos imaginar que fosse isso daqui, ó. Fosse 1 ali, ó, tá? Vamos imaginar que fosse módulo de x. Depois eu volto para a questão dessa inequação fornecida aí. Tá? Como é que a gente trabalha a ideia da inequação? É sempre importante, se tiver dúvida, trabalhar a reta real, tá? Quando você trabalha a reta real, facilita. Eu vou colocar dois limites aqui, ó. Eu vou colocar o zero como nossa referência, né? Quando a gente trabalha em módulo, a gente define o módulo como a distância até a origem, até o zero, né? Então, vou colocar o zero aqui e vou colocar duas extremidades aqui, ó. O 1 e o menos 1, tá? O 1 e o menos 1. Quando a gente fala assim, ó, essa distância aqui é a mesma, né? Quando fala assim, ó, um módulo é um valor menor ou igual a 1, por exemplo, se eu colocar 0,5 no lugar do x, ele vai dar um resultado menor ou igual a 1, beleza. Tá? Então, eu posso pegar qualquer valor que esteja aqui, ó. Qualquer valor que esteja aqui, se eu colocar aqui, vai dar a sentença verdadeira. Só que a gente tem que transportar isso aqui também para o lado negativo, né? Porque o módulo trabalha essa ideia também dos valores negativos que se transformam em positivos depois, né? Então, se eu pegar, por exemplo, menos 0,5 e colocar aqui também, a sentença fica verdadeira. Então, qualquer valor que eu pegar aqui também, qualquer valor que eu pegar entre o menos 1 e o 1, satisfaz essa inequação. Então, é importante vocês terem essa ideia, tá? Então, qualquer valor, ó. Então, isso aqui tudo seria o x, ó. O x seria qualquer valor, poderia ser o próprio menos 1, poderia ser o próprio 1, porque tem o igual aqui, né? Números entre menos 1 e 0. Ao mesmo tempo, maior que menos 1 e menor ou igual a 1. Maior ou igual ou menor ou igual a 1. Então, eu vou fazer isso aqui dentro, ó. Tá bom? Vou fazer isso aqui dentro. Então, eu vou pegar esse valor aqui dentro, essa fórmula que está aqui dentro, essa expressão, e vou colocar maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar essa expressão que está lá dentro, que é o h menos 153, dividido por 22. Isso aqui está fazendo o papel do x, tá, galera? Que eu coloquei como x aqui. Isso daqui, ele é maior ou igual a menos 1, aqui, ó, a extremidade à esquerda, menor, e menor ou igual a 1. Então, é dessa forma que eu devo montar a minha inequação, ó, tá? Inequação modular, você trabalha dessa forma, tá? Você trabalha com valores negativos aqui dentro, né? Não tem problema. Então, vai ficar desse formatinho aqui. Eu estou usando a mesma ideia que eu usei aqui, ó. Então, aqui eu ficaria assim, ó, eu faria aqui x maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1, ó. Se eu fosse trabalhar só com x, né? Só com essa incógnita aí. Mas eu tenho uma expressão maior, ó. Então, ficou dessa forma. Tá bom? Então, vou apagar aqui. E vou trabalhar com essa inequação. Professor, como é que a gente faz? A gente separa. Bom, tem duas técnicas aqui que você pode utilizar. Uma mais demorada e uma mais rápida, tá? A demorada é você separar. Você separar isso aqui em duas inequações e depois fazer a intersecção. Fazer a reta. É mais canseira, tá, galera? Então, eu sugiro o seguinte, a gente resolver nesse formato, do jeito que tá. De que maneira? Pessoal, é o seguinte, o objetivo nosso desafio é fazer com que o H, ele fique sozinho aqui no centro, ó. Ou seja, o menos 153 desapareça, o 22 também desapareça. Eu vou fazer um pouquinho, deixa eu apagar isso aqui, e fazer ela um pouco mais espaçada, vocês vão entender por quê. Então, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho a expressão H menos 153, aqui eu tenho 22, vou deixar um espaço aqui, porque eu vou fazer algumas operações matemáticas aqui dentro e aqui também, tá? Então, qual que é a ideia? É eliminar esse 22, é eliminar o menos 153 e deixar só o H aqui dentro. É bem tranquilo, galera, ó. O 22, ele está dividindo essa
essa expressão de cima. O que eu faço para eliminar ele? Ó, eu multiplico por 22. Quando eu multiplico aqui por 22, o que acontece com 22 de baixo e de cima? Corta. Ou seja, eu estou eliminando o 22. Fazendo o quê? Operação inversa. Ele estava como divisor. Ele estava dividindo. Eu uso a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, e cancelo. Só que a gente sempre tem que fazer o quê, galera? Vocês sempre aprenderam desde muito tempo que quando você mexe de um lado da equação ou da inequação, você tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, se eu multipliquei por 22 aqui dentro, eu tenho que multiplicar por 22 aqui e aqui também, ó. Esse é o detalhe, ó. O que é feito aqui dentro, você faz nas duas extremidades também. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui vai ficar 22 vezes menos 1, menos 22, menor ou igual, aqui cancelou, né? Então, ficou o H menos 153, menor ou igual 1 vezes 22, 22, beleza. O que eu vou fazer agora? Ó, eu preciso, deixa eu só afastar aqui, eu preciso eliminar agora o menos 153. O que eu faço? O oposto da subtração é o quê? Adição, ó. Então, eu vou somar, eu vou adicionar 153, o oposto dele, porque ao somar vai zerar aqui, ele soma. Então, eu faço a mesma coisa nas duas extremidades, ó. Então, aqui, ó, mais 153, né? Posso pôr um mais aqui, um parênteses aqui, né? Certinho? Então, eu estou somando 153 nas duas extremidades também, ó. Então, aqui, ó, olha como é que vai ficar aqui, ó. Tirando 22, vai ficar 131, ó. Tá bom? E aqui menor ou igual, aqui vai sumir, vai zerar, vai ficar só o H, e aqui vai ficar 22 mais 153, dá 175, ó. Pronto. Só que o exercício falou que o H está sendo trabalhado em centímetros, né? E a resposta foi em metros. Tranquilo, galera, né? Transformar isso aqui em metros, ó. Então, aqui, ó, 131 centímetros, a vírgula está aqui, no final do 1, você anda para a esquerda. Decímetro, metro. Então, aqui eu tenho 1,31 metro, menor ou igual a H, menor ou igual a vírgula está aqui, anda para a esquerda duas casas, ó. Decímetro, metro. 1,75 centímetros. Então, qual que é a pergunta aqui? O que o exercício está querendo? Altura máxima de uma mulher dessa ilha em metros, ó. A máxima dela é essa daqui, ó. Porque tem o igual, né, galera? Ó, então, a altura, ela pode chegar a uma altura igual a 1,75. Se não tivesse o igual, 1,75 não serviria. Né? Serviria a menor dela, seria 1,70. Mas como tem o igual, a alternativa correta aqui, ó, altura máxima para as mulheres dessa região aí, 1,75, 1,75 m. Certinho, galera? Então, é um exercício de inequação aí num outro contexto, tá bom? Então, vamos para o próximo aí, ó. Quem quiser tirar um print da tela, tá bom? Depois eu disponibilizo a aula gravada aí. Calma aí, deixa eu... Então, vamos lá. Próxima telinha. Quem tiver dúvida, pergunta aí, galera. Essa aqui eu tinha feito como exemplo para vocês. Bom, apareceu aí uma função modular também, tá? Determinar o domínio da função. Galera, desde sempre, a gente vem estudando em outras funções também, função de primeiro grau, segundo grau, o que é o domínio de uma função, né? Domínio da função é o quê? São os valores de x. Imagem são os valores de y, certinho? Por exemplo, a imagem dessa função aqui, ó, não vai ser um valor negativo, né? Não pode ser um valor negativo. Então, como que a gente trabalha a ideia de domínio? O que eu vou fazer aqui, galera? Ó, eu vou trabalhar da seguinte forma. O valor que está aqui dentro, uma coisa eu acho que vocês concordam. O valor que está aqui dentro, já que a gente está trabalhando o conjunto dos números reais, né? A gente está trabalhando o universo dos reais. Então, o que está aqui dentro, que a gente chama de radicando, né? Radicando. Esse radicando aqui, galera, não pode ser negativo. Né? Senão vai virar uma raiz quadrada de um número negativo, foge do universo que a gente está trabalhando. Certinho? Então, eu vou colocar essa condição. Para que essa função exista dentro dos reais,
o que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou escrever essa condição aí de existência para essa função. Ó. Então, o que está aí dentro, 2 menos o módulo de x menos 1, tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, eu estou excluindo o fato de ser negativo. Certinho? Então, a gente trabalha o domínio dessa forma. Eu tenho que achar os valores de x. Como que eu acho o valor de x nessa situação? Eu pego e faço essa condição de existência aqui, ó. Tá bom? Então, o que está aqui dentro, que a gente chama de radicando, ele deve ser maior ou igual a zero. Eu vou desenvolver essa inequação aqui, ó. Vou resolver essa inequação. De que maneira? Galera, sugestão, isole esse módulo. Deixa o módulo de um lado e o que não tem módulo do outro. Tá? Para ficar parecido com o que a gente trabalhou na tela anterior. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou passar esse módulo que está negativo para lá. Então, eu vou deixar o 2 maior ou igual. Então, esse módulo aqui, ó, ele vai passar junto com esse sinal negativo. Só que ele passa para lá, esse sinal negativo some. Né? Toda vez que você passa de um lado para o outro da inequação, da equação, o sinal muda, né? Então, do lado de cá vai ficar módulo de x menos 1. Ó. O sinalzinho negativo que eu passei para lá sumiu. Eu vou só inverter aqui, galera, tá? Se 2 é maior ou igual a esse módulo, então eu posso afirmar que o módulo de x menos 1, ele é menor ou igual. Eu só fiz a leitura ao contrário, tá? Mas é a mesma ideia, certinho? Então, aqui, ó. Pronto, ó o que apareceu aqui pra gente, galera. Ó, bem semelhante ao exercício ali das alturas, né? Só que bem melhor de se trabalhar, bem mais fácil. Ó. Então, se você considerar uma reta, você considerar a reta aqui, ó, o 0, o 2, o menos 2, qualquer valor aqui dentro, que eu pegar, por exemplo, qualquer x, qualquer valor aqui, ó, eu pegar aqui, ó, tá? Colocar qualquer valor aqui dentro, esse x, então esse x menos 1 seria isso aqui, ó. O x menos 1 é um valor que pode ser menor que 2, ó. Esse valor aqui dentro, ele pode ser menor que 2. Tranquilo, ó. Qualquer valor vai ser menor que 2 aqui, que estiver nessa região. Ou aqui também, ó. Então, esse x menos 1, o valor que está aqui dentro, ele está entre menos 2 e 2. Ó. Então, eu vou escrever isso daqui, ó. Esse x menos 1, ele é maior ou igual a menos 2, que é a extremidade aqui da esquerda, e ao mesmo tempo menor ou igual a 2. Ó. Pronto, vou usar essa ideia aqui, ó. A mesma coisa que eu usei lá das alturas. E como que eu vou resolver? Da mesma forma, ó. Meu objetivo é deixar esse x aqui centralizado, só ele, né? Eu quero achar os valores de x, o domínio, né? Então, o que eu faço para eliminar esse menos 1? Somo 1. Somando 1, cancela. Só que eu faço a mesma coisa dos dois lados aqui, ó. Certinho? Então, eu terei a seguinte situação. Ó. Aqui vai ficar menos 1, né? Menor ou igual, aqui cancelou, x menor ou igual a 3. Pronto, galera, esse é o domínio dessa função aqui, ó. Para essa função ser verdadeira, né, ser viável, o x tem que estar entre menos 1 e 3. Eu escrevo escrevo a leitura aqui, né? Domínio da função, né? X pertence aos reais, tal que. Aí eu escrevo essa notação aqui, ó. X maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 3 aí, certinho? Então, esse é um exercício que envolve a ideia de domínio da função, certinho? Próximo. Galera, esse exercício aqui, ele é muito interessante, eu fiz questão de colocar para vocês, depois vocês dão uma olhadinha com carinho, tá? Esse exercício ele é da Escola Naval, lá no Rio de Janeiro. É um exercício que envolve vários conceitos, tá? Envolve inequação do segundo grau, inequação do primeiro grau, envolve probabilidade, tá? Então, é um exercício bem interessante aqui. Vou fazer junto com vocês aí, ó. Considere a equação x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde c representa a quantidade de valores inteiros que satisfazem a inequação módulo de 3x menos 4 menor ou igual a 2. Escolhendo-se o número b ao acaso, no conjunto aqui, ó, que envolve esses números, qual é a probabilidade da equação acima ter raízes reais? O aluno, para resolver isso daqui, ele tem que ter noção
da ideia dos deltas. Quando que o delta sendo maior que zero? As raízes são de que tipo? Delta igual a zero, delta menor que zero, né? Porque o exercício fala em raízes reais, tem que ter essa ideia, tem que ter o domínio de inequação e tem que ter um pouco conhecimento bem básico de probabilidade, de como calcular uma probabilidade de um determinado assunto, tá? Então vamos por partes aqui, ó. Primeiro, o C, vou circular esse C aqui, ó. O C representa a quantidade de valores, tá, inteiros que satisfazem essa inequação. Então, primeira coisa, eu vou atrás desse C aqui, tá bom? Ele representa a quantidade. Então, eu vou resolver essa inequação, vou verificar quantos números inteiros tem que satisfazem essa inequação e vou descobrir esse C. O B eu descubro de outra forma, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar essa inequação, 3x menos 4 menor ou igual a 2, e vou usar aquela mesma técnica, tá, galera? Aqui, ó. Anterior aqui, ó. Ó, menor ou igual, né? Esse daqui, ó, menor ou igual a 2. Então, vai ficar entre duas extremidades, entre dois valores inteiros. Tá? Então, vou usar essa ideia. Então, o valor aqui dentro, 3x menos 4, ele vai ficar entre dois valores. O oposto de 2, o menos 2, e o próprio 2. Tá? E vou resolver por aquele processo que eu estava fazendo. Eu vou eliminar primeiro o menos 4, eu vou somar 4 aqui, somar 4 aqui, e 4 aqui. Dessa forma eu consigo eliminar. Então aqui vai ficar 2 menor ou igual a 3x, ficou 3x, menor ou igual, porque aqui cortou, né? Menor ou igual a 6. O que eu vou fazer agora? Eu preciso eliminar esse 3 aqui, ó. Ele está multiplicando, operação inversa, divisão, eu consigo eliminar o 3. Eu faço isso nas duas extremidades aí, ó. Certinho? Então eu vou resolver. Aqui vai ficar 2/3, deixo na forma de fração mesmo. Aqui vai ficar o x, e aqui vai ficar o quê? 2. Certinho? Então é o seguinte, o C, esse C que o exercício falou, é uma quantidade de números inteiros que está entre 2/3 e 2. O 2/3 é o 0,6666, é uma dízima periódica, tá? Então é como se eu pensasse assim, ó. Quais são os números inteiros que estão nesse intervalo? Então o x aqui pode ser 1. Por que 1, professor? Porque 1 é o primeiro número inteiro maior que 0,6666. Pode ser o 1, ou pode ser o próprio 2, né? Porque é menor ou igual a 2. Então eu tenho quantas opções? Olha o número de números inteiros. Olha a quantidade de números inteiros. Eu tenho 2 números inteiros. Ó. Então eu tenho 2 números inteiros. Essa quantidade é exatamente o C, ó. Essa quantidade é o C, daquela equaçãozinha do segundo grau. Então, agora eu vou montar a equação com esse C aí, com esse 2. Então, vai ficar x² mais bx mais 2 igual a 0. Então, a primeira parte já foi feita aí, ó. Envolve o conceito de inequação modular. O próximo detalhe é o seguinte: escolhendo-se o número b ao acaso no conjunto, qual a probabilidade da equação acima ter raízes reais? Então eu vou ter que descobrir os valores desse b, ó. Esse b pode ser um valor, pode ser 2, pode ser 3, alguns valores que estão aqui dentro. Mas eu preciso descobrir quais são as opções de b que eu tenho. Olha onde eu vou buscar essa ideia, ó, raízes reais. Olha aqui, o aluno tem que ter um domínio disso aqui, galera, ó. Quando o delta ele é maior que zero, o que acontece? Duas raízes distintas, diferentes, tá? Toda vez que você calcula lá uma equaçãozinha de segundo grau, delta deu positivo, o que você vai encontrar? Um x', x2', o quê? Diferentes e reais. Quando o delta ele é igual a zero, o que acontece? A gente encontra duas raízes iguais, né? O x' e o x2' são iguais, mas são reais. E quando o delta é negativo, menor que zero, não existe x real, né? A gente até para de resolver, né? Quando é assim. Então, em quais situações as raízes são reais? Em quais elas são reais?
O delta maior que zero, elas são reais, apesar de ser diferentes, elas são reais. E no delta igual a zero, apesar de elas serem iguais, são reais. Então eu vou trabalhar aqui, galera, o delta maior ou igual a zero. Então eu vou fazer assim, ó. Delta maior ou igual a zero. E vou usar a fórmula do delta, vai virar uma outra inequação, ó. Tá? Deixa eu apagar isso daqui. Então vamos lá, ó. Então qual que é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4, o A vale 1, o C vale 2, então vai ficar com menos 4 vezes 2, maior ou igual a zero, ó. Maior ou igual a zero. Então aqui, ó, B ao quadrado menos 8 maior ou igual a zero. E, professor, caiu numa inequação do segundo grau. Nós trabalhamos isso, galera, ó. Nós trabalhamos isso lá quando a gente trabalhou as funções, tá? Como você pode fazer isso aqui, ó? Primeiro, eu vou igualar a zero. Olha, um outro conceito que a gente está usando, hein? Vou igualar a zero, achar as raízes, tá? Então vai ficar b ao quadrado igual a 8. Então, b vai ser o quê? Mais ou menos raiz de 8. Raiz de 8 vai ser o quê? 2 raiz de 2. Vou deixar assim, tá bom? O que a gente faz? Ó? Toda inequação do segundo grau, a gente trabalha o esboço do gráfico. Mas só aquela para, só o eixo x, ó, só o eixo x, tá? Eu faço o gráfico da função aqui, ó. Qual que é o gráfico dessa função? É a função, o que? Crescente não, concavidade para cima, né? Que o coeficiente do b ao quadrado é positivo, tá? Encosta em 2 pontos, então seria isso daqui. Cortando em 2 pontos. Quais 2 pontos são esses? O menos 2 raiz de 2 e o 2 raiz de 2. Onde o y é positivo? Aqui. Onde ele é negativo? Aqui. Nós fizemos esse tipo de trabalho, galera. O que eu vou pegar? Ó, o que é maior ou igual a zero? A parte positiva. Aqui e aqui. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou descobrir os números que estão aqui, que fazem parte desses dois intervalos que eu rabisquei aqui, ó. Mas para isso eu preciso saber quanto que vale mais ou menos o menos 2 raiz de 2. É uma outra dificuldade do exercício, né? Então o aluno tem que ter a noção que o raiz de 2, apesar do exercício não ter fornecido, ele vale 1,41 aproximadamente. Então isso aqui vai dar aproximadamente 2,8. Esse aqui é o oposto. Menos 2,8, aqui 2,8. Então, quais são os números que estão aqui dentro dessa chavinha, desse conjunto, que estão nesse intervalo aqui? Eu vou circular eles, ó. A esquerda, menor que menos 2,8. Aqui, ó, você tem o menos 4 e você tem o menos 3. O menos 2 já não está nesse intervalo, ele está aqui, né? Aí eu vou olhar do outro lado. Ó. O que é maior que 2,8? O 3, o 4 e o 5. Agora vem a ideia da probabilidade. Ele calcula uma probabilidade, pessoal, para a gente finalizar a aula. Ó. São 10 elementos. Lembra? Para a gente calcular a probabilidade de um evento, o que a gente faz? É o evento dividido pelo espaço amostral, né? Chamando de S. O que é o evento? Aquilo que a gente quer que aconteça. Eu quero sortear, por exemplo, eu quero que apareça um desses 5 números, ó. Então, seria 5, num total de quanto? O espaço amostral são todas as possibilidades, um total de 10. Quando você pega 5 e divide por 10, dá 0,5, o mesmo que 0,50. Se tivesse em porcentagem, seria 50%. Então, percebam, galera, que é um exercício top. Eu achei muito legal esse exercício, porque ele envolve vários conceitos aí, né? Inequação modular de primeiro grau, inequação de segundo grau, probabilidade, conceito das raízes, né, do delta, certinho? Quem quiser tirar um print aí. Galera, nossa aula terminou. Espero que tenham gostado. Depois eu posto o vídeo para vocês e envio tarefas para vocês também sobre esse conteúdo. Tá bom, galera? Então, um forte abraço a todos, um bom final de semana. Valeu, fiquem com Deus, se cuidem. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, gente. Valeu, brigadão, viu?